A paz e a graça do Senhor Jesus seja com teu coração. Estamos começando mais um Conversas da Vida especial. Isto mesmo, gravado diretamente do hall do nosso auditório. Este é o cenário que você tem na nossa conferência do Celebrando a Recuperação. E é daqui que vamos conversar com você hoje, compartilhar experiências, direções e, de fato, espero uma transferência de unção para o teu coração. Então, hoje, numa Conversa da Vida especial, estamos junto da fonte. Esperamos que você esteja bebendo dessa fonte escrita, e eu vou ler para você aqui, que diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Exatamente isso que está escrito aqui nessa fonte. Temos uma água jorrando da palavra para você. E é o que nós queremos compartilhar contigo hoje aqui nesse Conversas da Vida. Vamos orar para que Deus nos abençoe neste encontro. Pai Celestial, invocamos o nome do Teu Filho Jesus, te damos graças por esta conexão que está sendo feita, Pai amado, e pedimos que Tua presença, Tua graça nos envolva neste momento de comunhão, de relacionamento e de oração e de adoração, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom ter você junto conosco no nosso Conversas da Vida. E a primeira parte da nossa Conversas da Vida será justamente sobre o Celebrando a Recuperação. Queremos convidar você para a nossa conferência nesta sexta-feira, 7h30 da noite, com o pastor Sérgio Paim. Ele vai tratar de temas como rejeição, traição, abandono, situações que envolvem a nossa vida emocional. Vale a pena você estar presente. Vamos fazer uma transmissão via internet, sem dúvida nenhuma, mas não tem coisa melhor do que estar presente aqui em nosso auditório, recebendo da unção. Está escrito: todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som de um vento veemente e impetuoso e encheu o lugar onde eles estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E labaredas de fogo repousaram sobre a cabeça de cada vida que estava naquele local. É claro que essa conexão junto com você te abençoa, te edifica e nos une nos lugares celestiais. Mas é muito importante você estar congregando junto da igreja, não perder este relacionamento. Jesus é o nosso exemplo. Outro dia eu estava falando justamente em nosso estudo bíblico, mostrando no livro de Efésios que não tem como desassociar a igreja de Jesus Cristo e Jesus Cristo da igreja mais. É uma coisa só. Não estou falando de instituição, por favor. Instituição religiosa, denominação com CNPJ, que a gente faz para poder favorecer, ou melhor, buscar uma legalização diante do governo para funcionarmos num auditório, num espaço ali reservado para realizarmos cultos na comunhão. Não estou falando então de instituição, não de CNPJ de jeito nenhum. Instituições religiosas, Igreja Evangélica Maranata, Igreja Evangélica Presbiteriana, Igreja Evangélica Batista. Não, nós não fazemos isso. Nós temos uma direção muito clara no nosso coração, que é entendimento do que é a igreja, o corpo de Cristo. E se é uma coisa que é a igreja, ela é unida com Jesus Cristo. No livro de Efésios diz claramente assim, falando sobre casamento, mas o tema não é casamento. O tema é, de fato, Cristo e a igreja. Ele fala: deixará um homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Serão os dois uma só carne. Digo, porém, em relação a Cristo e a igreja, esta verdade que ele está usando. Ele usa uma metáfora do casamento do homem e da mulher que se tornam uma só carne, de Cristo e a igreja. Então não tem como você dizer o seguinte: eu estou com Jesus e não preciso de instituição. Verdade, não precisa. Não precisa de estar na igreja. Mentira. Isso daí não. Isso daí é um grande engano de Satanás, que você, se está em Jesus, você vai estar na igreja. Não tem como. E se você pode até estar na igreja e não estar em Jesus, isso é verdade. Mas estar em Jesus e não estar na igreja é impossível de acordo com as Escrituras Sagradas. Para isso Jesus morreu pela igreja, entendeu? É muito importante estar congregando, mantendo comunhão, mantendo relacionamento. Isso é fundamental para a nossa vida espiritual. Portanto, Jesus e a igreja, não sou eu que digo, está escrito na Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois uma
uma só carne. Digo, porém, não de casamento, mas de Cristo e da igreja, eles são uma só coisa. Então Jesus é o caminho, a igreja é o caminho. Jesus é a verdade, a igreja é a verdade. Jesus é a vida, a igreja é a vida. Não fique fora da comunhão do relacionamento, porque Jesus é o teu exemplo. Jesus caminhou com os seus, disse assim: amei os meus até o fim, e os amou até o fim. Relacionamento que não foi abandonado no meio do caminho, nem quando foi traído, nem quando foi abandonado, ele se estendeu a mão para abençoar. Portanto, essa é uma palavra inicial para você. Esteja em comunhão, esteja congregando, esteja se relacionando, esteja na igreja, porque Cristo e a igreja é uma só coisa. E você está convidado, volto a repetir, igreja não é um lugar, um auditório, igreja não é uma instituição, igreja é um relacionamento de fé daqueles que Deus conecta. Então, por favor, hoje nós temos uma conferência celebrando a recuperação. Vamos estar reunidos aqui. Eu estou nesse hall, nesse cenário tão bonito que eles fizeram aqui. Eu achei uma inspiração fantástica. A Bíblia nesse texto e a água saindo. Que coisa maravilhosa e preciosa que eles fizeram. É exatamente isso que a Bíblia fala. Quem crer no Senhor Jesus Cristo, de fato, quem bebe desta água não precisa beber de outra água, e ela se faz uma fonte que salta pela vida eterna. Portanto, venha estar hoje, o pastor Sérgio Paim vai estar ministrando momento de adoração, e o que vai acontecer aqui nesse auditório, eu estou apontando para lá porque é a porta do nosso auditório. Eu estou aqui no nosso hall, esse cenário foi colocado no nosso hall e a porta do auditório é bem aqui na minha frente, e você vai estar congregando com a igreja, se reunindo, porque eu digo da importância de estar congregando. Se é uma coisa que eu posso transmitir para a igreja como algo que Deus realmente fez pela graça dele na minha vida, é a fidelidade no lugar onde Deus me colocou. Nunca faltei em culto da igreja, salvo na pandemia, quando fiquei em casa, porque tinha pego o coronavírus já na prorrogação do terceiro tempo, não foi no segundo tempo, quando estava tudo acabando quase. Eu peguei o coronavírus e não vim para o culto. Foi o único culto que eu faltei desde que eu me converti. Nunca faltei um culto, nunca cheguei atrasado em nenhum dos cultos nossos durante muitos anos. Depois dos processos, fazer casamento, fazer outras coisas, aí sim eu acabei não chegando no horário, mas sempre realmente priorizei a comunhão e encontro. Por quê? Jesus fez assim. Eu faço assim porque Jesus faz. Faça assim também. Não deixe de congregar, não deixe de estar reunido com a igreja. Ah, hoje eu estou desanimado, venha desanimado. Hoje eu estou realmente com luta, venha com luta. Ame a igreja como você ama a sua família, o local onde Deus te colocou. Então essa é a primeira palavra que eu trago para você aqui no nosso Conversas da Vida, para você pensar, para você meditar nas Escrituras Sagradas, naquilo que a Bíblia diz. Não siga pastor Renato, nem a opinião do pastor Renato. Siga as Escrituras Sagradas, inspirada por Deus, voz para o teu coração, para que você possa ter vida abundante. E nós estamos numa conferência celebrando a recuperação. Eu estou com a camisa aqui da conferência, né? E diz: Abba, amor que cura as nossas vidas. Então, nesses dias de conferência, todos nós precisamos celebrar nossa recuperação. Recuperação de quê? De ciclos viciosos que estamos passando: ansiedade, medo, inquietação, ira, rebeldia, insatisfação da vida, vícios físicos, bebida, drogas, café, cigarro, vícios espirituais que nos prendem realmente a uma rotina, a um relacionamento às vezes abusivo. Aí não conseguimos sair, sempre dá errado no nosso trabalho, sempre dá errado, aquele ciclo vicioso que tudo que se repete. Então preste atenção, venha celebrar a sua recuperação, venha sair de toda a escravidão. Nós pregamos na quarta-feira passada, próxima agora, foi a abertura, falando de celebrar pela fé. Isto, nós celebramos a nossa recuperação pela fé, mesmo às vezes não sentindo, nós cremos na graça do Deus eterno. Então, o Celebrando a Recuperação tem uma programação maravilhosa de Deus, inspirado nas Escrituras Sagradas. Eles fizeram tudo com muita oração, com muita organização. Praticar a palavra de Deus é o nosso alvo. Então não fique de fora desta conferência do Celebrando a Recuperação, que tem sido muito especial para você e para esta casa. Então venha participar. Então hoje, 7h30 da noite, pastor Sérgio Paim. Amanhã às 3h30 da tarde, aqui no nosso auditório, teremos 3 pastores que estarão compartilhando aqui junto conosco. Esses 3 pastores vão fazer uma mesa de conversa, de compartilhar. Vai ser um momento muito especial. Vão tratar de temas emocionais, de temas de que
na nossa alma que precisa de libertação, de transformação. Então, anota na sua agenda: pastor, eu posso ir 3h30 e ficar direto, mas e o lanche? Vai ter de graça para você aqui, lanche grátis para todo mundo aqui, você não vai precisar pagar nada, venha, você vai ser abençoado com uma alimentação abençoada aqui no nosso auditório e você pode ficar direto. Então, 3h30 da tarde, eu não posso ir 3h30 da tarde, aí temos aí 7h30 da noite, 7h30 da noite nós teremos o nosso querido pastor Ednei, que vai ministrar também palavras para celebrarmos a recuperação. Uma conferência muito especial, com gente muito abençoada e muito amada. E o que vai acontecer depois? Domingo, 9h30, 18 horas, ainda temos a nossa conferência. Faremos um estudo sobre Celebrando a Recuperação sensacional, prática dos princípios do Celebrando a Recuperação, que é o Ministério Celebrando a Recuperação, onde procura ajudar mutuamente as pessoas que querem sair desses círculos viciosos. E aí, encerramento da conferência, domingo às 18 horas, e certamente o Espírito Santo se derramar. Esteja orando por essa conferência. Vamos orar aqui agora, vamos aproveitar essas conversas da vida para orar por esses momentos. Antes de encerrarmos esse tema, vamos orar. Pai Celestial, nós oramos, Pai amado, para cada vida, cada coração conectado conosco, primeiro para que não deixe de congregar, para que não se afaste dessa unidade. Estar em Jesus é estar na igreja. Estar em Jesus e não estar na igreja é estar debaixo de um engano maligno, dividido com o próprio Deus. Troca corações e vidas que estão distanciadas de Ti. Que Tua graça e o Teu favor possam prevalecer sobre esses corações, sobre essas vidas. E nós oramos abençoando essas vidas através do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos orar por essa conferência, celebrando a recuperação, Pai amado, para que haja um jorrar da Tua água, para que haja um mover do Teu Espírito Santo, para que haja a Tua unção se manifestando, realmente sendo liberada com graça, com unção e com poder. E nós oramos em nome de Jesus. Amém! Muito bom ter você junto conosco aqui nesse Conversas da Vida. Essa é só a primeira parte, não fica desconectado não. Vamos continuar ainda no Conversas da Vida. E eu fiz questão de estar aqui junto desse cenário para compartilhar, conversar com você uma direção muito importante que está sobre a nossa igreja, que está sobre a sua vida. Eu tenho certeza que se você entender o que eu vou compartilhar aqui agora, certamente a tua vida vai ganhar um novo ânimo, uma nova força, uma nova disposição. Isso mesmo. E aí, em João capítulo 4, o texto, eu estou apontando para cá porque é o texto que eles selecionaram de uma maneira tão especial, mas eu vou ler a sequência do texto aqui para você entender. Esta cena que você está assistindo aqui agora, então, Jesus se encontra com a samaritana, para você entender. E aí ele pede água para aquela samaritana tem uma experiência com Deus, e Jesus fala isso, né? Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ele está falando desta água que flui da palavra e da sua presença, não é? Ele falou para aquela mulher. Ele, na verdade, ele vai junto ao poço, compartilha com aquela mulher, e compartilhando com aquela mulher, na verdade, ele traz uma salvação para aquela mulher samaritana, que sai e vai compartilhar com outras pessoas que encontrou aquele que era o Messias. É sobre isso que eu quero falar com você, porque no João capítulo 4, diz assim, na sequência, quando esta mulher então sai para testemunhar: venha ver, eu encontrei o Messias, venha ver, eu encontrei aquele que sabe tudo a meu respeito. E aí os samaritanos vão lá para conhecer a Jesus. E Jesus diz assim, olha, estando os seus discípulos, entretanto os seus discípulos lhe rogaram dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho que comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhes porventura alguém de comer? Então os discípulos chegam com comida para Jesus. E aí Jesus fala para eles, né? Mestre, come. E Jesus diz para eles, né? Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Eles perguntaram: será que alguém trouxe comida para ele? Aí Jesus explica: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ora, nesse texto, aqui tem uma missão para todos nós, para a igreja do Senhor Jesus, para mim e para você, muito importante, que nós precisamos entender, compreender.
Nós precisamos ser testemunhas de Jesus, isto mesmo. Primeiro ter um encontro com Jesus, ter um encontro com Jesus junto do poço. Uma vez que eu tenho essa experiência com Deus, todos nós somos chamados para sermos missionários. E eu quero realmente pedir que a igreja venha se despertar cada vez mais para esta missão tão importante de pregar o evangelho a toda criatura. Aqui Jesus está falando, a minha comida, o que a comida faz? A comida, ela te dá prazer, a comida, ela te satisfaz, a comida te fortalece e te traz saúde. Ora, olha o que Jesus está falando. A minha comida, o que me dá prazer, o que me satisfaz, o que me fortalece, o que me dá saúde, é fazer a vontade daquele que me enviou, primeiro. Segundo, realizar a sua obra. Eu quero convocar você para estar junto conosco, não só coletivamente, mas pessoalmente, individualmente, usar aquilo que você tem para edificação do corpo de Cristo, mas para testemunhar de Jesus. Nós não podemos perder esta missão e esta visão. A grande trama de Satanás é desviar a igreja para outras questões. Enquanto a igreja fica discutindo doutrinas, comportamentos, as vidas estão precisando de ouvir a mensagem das boas novas de Jesus. Quando eu digo evangelho, é a graça de Deus que faz tudo por nós. Tudo já está consumado. Já fomos perdoados, não há mais condenação, temos a vida eterna, nada nos separa do amor de Deus. Este é o evangelho da graça. E nós precisamos convidar as pessoas. O que elas precisam fazer? Arrependei-vos e convertei-vos. Elas precisam apenas crerem no Senhor Jesus, crer nessa presença. E nós temos essa responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura. E você não pode ficar de fora. De que maneira? E pregar um evangelho sobrenatural. Diz a Bíblia que enquanto nós pregamos, Deus coopera com sinais, milagres e prodígios. E eu quero realmente mostrar para você aqui alguns testemunhos, né, que nos edificam, que nos abençoam, né, muito, de como Deus age. Deus é soberano e Deus quer usar você. Nós temos feito um trabalho chamado ID, um trabalho que nós temos ido pelo menos uma vez ao mês, saído às ruas de Nova Friburgo, paramos no espaço e ali nos colocamos à disposição para a oração. E é muito interessante que Deus tem tocado muitas vidas nas ruas de Nova Friburgo. A igreja precisa voltar às ruas. Essas águas precisam sair para as ruas da cidade para curar, para libertar, para transformar. E cremos que o evangelho de Jesus é isso. Eu e você assumindo a nossa missão de pregar o evangelho e você também usar o que você tem. Primeiro, eu quero mostrar para você aqui como que Deus é soberano, como que Deus é sobrenatural. Olha só que legal. Tem um testemunho que eu gosto muito, que é do Lilico, que enquanto ele estava, presta atenção, na Marquês de Sapucaí, você vai assistir o testemunho, ele estava na Marquês de Sapucaí, fazendo o carnaval dele, e ele era, de fato, conhecido no Brasil inteiro, na Mangueira, e aí, lá dentro, o Espírito Santo invade a vida dele e dá uma experiência sobrenatural. E quando termina o desfile de escola de samba, ele já está convertido, rendido e testemunha de que é o último carnaval dele. Preste atenção, eu fico arrepiado aqui, o Espírito Santo está se movendo em toda a terra, uma chuva está para cair em toda a terra, chuva desse jeito, aonde o Espírito Santo vai tocar vidas e converter corações, e você pode se alimentar desta obra de Deus. Como me alimentar da obra de Deus? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha que coisa preciosa esse testemunho. Vamos assistir. Graça e beleza.
harmonia no movimento das mãos e dos pés. A dança que vale 20 pontos na avenida. Mestre Sala e porta-bandeira, um casal que precisa ter um entrosamento perfeito para conseguir a nota máxima do carnaval. Os passos deles são ágeis, o malabarismo é de veterano. William Lourenço Braga tem 35 anos, é o Lilico da Mangueira. Nestes movimentos, a segurança de quem nunca tirou uma nota abaixo do 10. Quando ela perguntou, e aí, Lilico, estamos sabendo que é seu último ano, conta para nós essa história. Aí eu disse assim, bem, eu primeiramente glorifico e enalteço meu Deus Jesus Cristo, que me trouxe até aqui. A partir do ano que vem eu vou cuidar do meu lado espiritual. E aquilo ali foi um boom assim muito grande, ninguém entendeu nada, inclusive ela, quem estava entrevistando, não entendeu. Ela falou assim, então mostra para nós como é que vai ser isso. E aí o Jamelão puxa, o falecido Jamelão puxa o samba. Sim, a Olímpia, quem é você? Sou amor, sou esperança, sou Mangueira até morrer. Que a bateria da Mangueira entrou, que eu estiquei a mão para a porta-bandeira, aí eu não ouvi o samba da Mangueira. Eu ouvi, nosso Deus é soberano. E devido ao louvor que eu estava ouvindo, eu fui dançando ao ritmo do louvor. Bem lento, bem sereno, bem suave. E todos que estavam vendo achavam que eu estava tendo uma performance diferente ali. E nessa performance, eles não sabiam a Mangueira tocando samba, sim, a Olímpia, só que eu estava numa dimensão espiritual que eu nunca imaginei na minha vida poder ser possível em alguém. Essa dimensão, ela me viu, me fez eu contemplar, não os refletores da Marquês de Sapucaí, mas eu vi uma luz, mas essa luz era tão forte, tão intensa, tão imensa essa luz, que ela me acompanhou assim, um bom trajeto da Marquês de Sapucaí. Então foi um momento assim inesquecível. O momento foi inesquecível. Por que inesquecível? Eu senti o poder de Deus, eu não sabia o que era o poder de Deus. Tem uma cantora que diz, poder não se explica, glorifica para poder entender. E eu depois, posteriormente, fui entender aquilo ali na Marquês de Sapucaí. Eu dancei para vários povos no mundo, eu sambei para várias pessoas, vários programas, vários eventos. E aquele evento ali foi um evento marcante, porque foi o início da minha transformação. Um homem que consumia 10 gramas de cocaína, 20 baseadas de maconha, vivia no tráfico de drogas. Ainda que eu fosse um artista, mas paralelamente eu vivia essa vida. E daqui a pouco tudo isso se acabar. Sem sequelas. Sem sequelas. Dependência. Sem dependência. É, só Deus. Só Deus. Não tem clínica que faça isso. Inclusive, né, eu tive tratamento psiquiátrico antes, né? Nesse período das drogas, eu fui para o psiquiatra, fui para o psicanalista, para o psicólogo. Nenhum deles conseguiu amenizar o meu sofrimento, nem tirar, né, de mim o desejo de me drogar. Só um só, o maior só clínico, Jesus, né? A gente qualifica ele como o maior clínico porque eu entrei na maior clínica também de recuperação que um homem pode entrar, que é a igreja. É verdade. Muitos têm aversão à igreja, eu também tinha uma aversão muito grande à igreja. E por que você está se despedindo? Bem, estou me despedindo que eu tenho um compromisso espiritual e enalteço meu Deus Jesus Cristo que me trouxe até aqui. E a partir do ano que vem eu estarei dando mais sequência ao meu lado espiritual. Amém! Que coisa mais linda é saber que o Espírito Santo é que convence, que o Espírito Santo que transforma e Deus quer usar você. Você já pensou o que você tem para usar para pregar o Evangelho? Nós não podemos ficar calados nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias. Não! Prega o Evangelho a toda criatura, anuncia a todo ser humano. Você precisa se reconciliar com Deus, você precisa se voltar para Deus. Você não pode viver voltado pela tua mente, para o teu ego, para a tua vida somente. Não, você precisa se render à presença de Jesus, porque quem crer e for batizado será salvo. Salvo de quê? De uma morte eterna. Salvo de quê? Das trevas eternas. Salvo de quê? Do inferno. Meu querido, Deus fez uma obra eterna para todo ser humano e nós temos a responsabilidade, sim. Mas pastor,
pastor, essa responsabilidade está dada aos homens? Sim, a igreja é o corpo de Cristo. Ele é soberano para ir numa Marquês de Sapucaí, como você assistiu o testemunho, e converter. Mas vidas já estavam semeando, vidas já estavam orando. É nossa responsabilidade. Você primeiro prega o evangelho, aliás, você faz a obra de Deus, melhor dizendo, orando, intercedendo. Segundo, semeando. Terceiro, discipulando. Seja um e faça um, é a nossa missão, para que você possa usar o que você tem. E aí você vai na segunda parte do nosso Conversas da Vida hoje aqui. Nosso objetivo no nosso Conversas da Vida é realmente o projeto que Deus tem para a sua vida. Deus te deu talentos. Deus, antes de te formar no ventre da sua mãe, já tinha um destino e um propósito para você. Para que o Espírito Santo chegasse com dons espirituais, além do seu talento, os dons espirituais, os teus dons, os teus talentos, a tua habilidade que você ganhou durante a vida é que vai te colocar o destino, é o propósito que Deus tem no teu coração. Mas sempre pense numa coisa, não é o seu ministério, é o ministério dele, é fazer a obra dele, não é a sua obra, nem a minha obra, nem a obra da Maranata, nem da Presbiteriana, nem da Batista, nem da Ceifa, não, é a obra do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Deus está querendo fazer em toda a terra, e uma chuva está para cair em toda a terra, e Deus quer que você use os seus dons, os seus talentos, de repente fazer um bolo, de repente, isso mesmo, a habilidade na limpeza que você pode usar para abençoar outras vidas, outras famílias, use o teu talento, o teu dom naquilo que você tem, para abençoar outros corações. Então, é muito importante quando você usa aquilo que você tem. O Espírito Santo vai junto, ele converte, ele transforma. Eu vou mostrar apenas como uma forma ilustrativa, um testemunho que eu amo. Toca violino, é um profissional, mas ele resolveu usar aquilo que ele tinha para poder abençoar, de alguma maneira, pregar o Evangelho, ministrar. Veja que coisa linda esse testemunho de como o Espírito Santo vai e atua e converte e transforma. Vamos ver. Entrando no quarto de uma jovem, pude perceber que ela estava dormindo e a sua mãe com uma Bíblia aberta ao lado da cama. Lhe perguntei se eu poderia tocar alguma música e ela pediu que eu tocasse um hino e eu toquei com grande astur. Pude perceber que a menina abriu os olhos e tentou falar. E naquele momento me parecia natural que eu havia despertado, quando a mãe, então, em prantos, me agarrou pelas mãos, emocionada, enquanto médicos entravam no quarto, e me disse: minha filha estava em coma há 3 anos. Neste momento eu descobri que Deus poderia me usar como seu instrumento através da música. Eu posso presenciar nas pessoas vários sentimentos quando eu toco para eles. Os olhos deles falam, as lágrimas falam, os sorrisos falam. E na UTI isso é bastante visualizado pelo monitor. Você vê uma redução da frequência cardíaca, uma redução da pressão arterial, os dados ficam mais estáveis, né? E uma maior interação de alguns pacientes, às vezes que estavam em coma, né? Reações que a gente não via no dia a dia, e com o início da música dele, a diferença é enorme, né? A música faz muito bem. Ela traz momentos de paz, traz momentos de tranquilidade, ela traz momentos de espiritualidade. Posso sentir que as pessoas, ao ouvirem o som do violino, elas são enternecidas, elas são cativadas, elas se sentem realmente mais próximas a Deus. A gente fica sensibilizado porque é uma coisa maravilhosa. É inesperada, né? Traz uma alegria no coração, né? Porque você vê que ainda resta esperança, né? Certa vez, em uma visita, estive tocando para um senhor que estava com câncer. E ele timidamente deixou a porta entreaberta. Eu toquei para ele. Ao me despedir, enfiei o rosto na porta e lhe dei um abraço, lhe desejei que Deus estivesse com ele. E ele timidamente me respondeu lá de dentro: Deus acabou de me fazer uma visita. Ao visitar os enfermos, os doentes, as pessoas em prisão, as pessoas órfãs, eu sei que eu estou visitando a Deus também. Acredito que qualquer pessoa
pode transformar sua vida em um ministério. Amém. Use aquilo que você tem. É isso que nós estamos aqui no nosso Conversas da Vida. Vamos usar o que nós temos para o reino, para a presença de Deus. Vamos usar o que nós temos realmente para pregar o Evangelho a toda criatura. Vamos nos unir no mover da Igreja de Deus. Hoje, por exemplo, temos a nossa conferência 7h30 da noite. Ela vai acontecer 7h30 da noite no nosso auditório, na Rua Augusto Severo 106, Centro, em Nova Friburgo. Então eu estou fazendo Conversas da Vida mais cedo, até para dar tempo para você. Se Deus quiser viver, lá eu estarei hoje também participando, adorando, ministrando, recebendo de Deus e sendo curado num processo, porque todos nós estamos em processo de mudança e de transformação. Não é porque a pessoa é um médico que ela não precisa de um outro médico para ajudá-la. Precisa, nós precisamos uns dos outros. Estamos aqui num crescimento unido. Ninguém é perfeito. É a graça de Deus trabalhando na nossa vida para nos transformar. Estamos junto ao poço. Eu não preciso de outra fonte. Não. Eu não preciso agora de outra religião, de um outro profeta. Não. Eu encontrei Jesus. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade, porque na minha experiência pessoal, meu testemunho, eu fazia faculdade de economia, me interessei por filosofia, por epistemologia, eu queria saber o que é a verdade. Aí os céus se abriram, eu fui batizado com o Espírito Santo, uma fonte saltou dentro do meu coração e eu estou junto dessa fonte aqui, nesse cenário maravilhoso que eles fizeram, porque eu descobri que Jesus é a verdade, cada um com uma experiência direta, e aí eu passei a testemunhar de Jesus, deste amor, desta glória. Ora, tem uma eternidade, tem uma outra vida além dessa. Você tem uma vida no ventre da sua mãe, mas depois você tem uma vida aqui nessa terra, mas depois você tem uma vida eterna com Deus. Este é o alvo, Deus gerando filhos e filhas para Deus, e você é coparticipante, Deus é cooperador dele conosco. E eu convido você, no nosso Conversas da Vida hoje aqui, para você de fato entrar neste mover do Espírito Santo de Deus. Então hoje temos essa conferência. Mande o link que nós vamos enviar para você, para um amigo, para um colega não convertido. Fala, vamos comigo hoje no Auditório Conexão Vida. Fala igreja, não fala Auditório Conexão Vida, porque tem gente que tem preconceito com igreja. É interessante isso. Eu aprendi isso há muitos anos atrás com um médico, Dr. Paulo César Brito. Ele é médico e também é um evangelista maravilhoso. Ele já esteve aqui em Nova Friburgo. E eles faziam uma reunião na ABI, Associação Brasileira de Imprensa. E muita gente se converteu porque foi no auditório da ABI. Eles tinham preconceito, se convidasse para a igreja não ia. Aí eram convidados, vamos no auditório da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, tem uma reunião lá muito interessante. A pessoa ia, não sabia que era a igreja reunida ali, porque nós somos libertos da religiosidade, dessa falsa doutrina, dizendo que igreja é o lugar. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Nós temos um auditório, estamos melhorando esse auditório, inclusive, estamos aqui fazendo uma reforma interna, tirando uma casa antiga que tem para fazer um espaço de reuniões para adolescentes, para comunhão, e ali vai ser um momento muito especial para a igreja. Então nós convidamos você a estar orando, a estar semeando, investindo. Isso também custa dinheiro. Vamos ofertar, vamos abençoar a igreja aí na proporção que Deus abençoe o seu coração. Claro, a gente fala assim, eu estou sentado aqui nessa cadeira aqui no nosso auditório, isso aqui teve um custo. Graças a Deus, irmãos ofertaram e nós podemos nos reunir aqui. Então nós entendemos essa consciência, por isso é para a nossa igreja, é para aqueles que amam a Deus e amam este local que Deus colocou e nos ajuda a construir essa sinagoga, né? Essa é uma expressão que o centurião, quando ele precisava da cura para o servo dele, os discípulos falaram, faça isso para ele, porque ele nos ajudou a construir a sinagoga. É interessante, eu gosto dessa passagem. Ele ajudou a investir um espaço onde as escrituras eram lidas e meditadas, era um momento de adoração ali. Então, seja abençoado. Mas nós entendemos a importância do local, mas nós entendemos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, que a igreja é esse relacionamento, é essa presença de Deus invadindo o nosso coração. Então, no nosso Conversas da Vida, você envia as pessoas, fala assim, Auditório Conexão Vida.
Vamos ao auditório hoje, é uma maneira de você evangelizar, orando por essa pessoa, você já está semeando. Aí você vem com ela no auditório, fala, vamos lá hoje no auditório. Hoje teremos o pastor Sérgio Paim, que sempre nos abençoa muito. O pastor Sérgio Paim tem espiritualidade, é um homem de caráter, é um homem crente, é um homem que eu posso testemunhar, um amigo meu. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, edificado, um homem que tem realmente crescido na graça e no conhecimento. Vai ser muito especial hoje, sexta-feira, 7h30 da noite. Nós estamos aqui, deixa eu falar a data certinha, né? 25 de outubro, né, de 2024. Se você está assistindo isso aí depois, posteriormente foi gravado, só para registrar aqui para você. No sábado, vamos ter o pastor Ednei à noite, domingo, 9h30 da manhã, domingo às 18 horas. Então, como é que eu faço, pastor? Olha, está tendo no Auditório Conexão Vida uma conferência celebrando a recuperação. Vamos comigo. É uma maneira, porque Jesus disse que essa é a nossa missão. Usar os nossos dons, usar os nossos talentos, nos conectarmos aos nossos amigos, convidá-los para estar realmente desfrutando daquilo que nós desfrutamos. E certamente Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. E principalmente, e aí olha só, uma chuva da glória de Deus vai ser derramada abundantemente. A presença de Deus vai atuar. E nós queremos orar aqui nas nossas Conversas da Vida. Já estamos daqui a pouquinho caminhando para o final desse momento nosso com você hoje. É uma Conversas da Vida especial, como eu disse, feita, gravada aqui diretamente do hall da nossa igreja. Certamente você vai ser muito abençoado. Mas eu quero que você participe conosco daquilo que Deus está fazendo na terra. E qual é a profecia que Deus tem nos dado em nossa igreja, que eu tenho insistido? A primeira delas é uma profecia de que uma chuva de avivamento vai ser derramada em toda a terra. E Deus quer usar você. Então, primeiro, você pessoalmente precisa viver esse derramar de Deus na sua vida, esta unção sendo derramada, impactando o teu coração, transformando a tua vida, para depois você sair e compartilhar desta fonte que Jesus dá para todo aquele que tem sede de vida, de presença, de existir nele, por ele e para ele. Ele tem te amado, ele tem nos amado, ele tem derramado o seu Espírito. Olha, eu estou sentindo uma unção aqui, e perdoe, já que eu estou aqui no auditório, nessa hora eu quero estender as mãos. Vamos orar pelo nosso auditório, um instantinho só, ainda tenho mais para falar, mas tem uma unção de oração aqui agora, que eu quero que você caminhe comigo. Cada vida que congrega nesse auditório, cada vida que se reúne aqui conosco, eu sei que o cenário hoje está bonitão aqui, mas aqui em frente tem o nosso auditório. Eu vou estender as mãos. Pai amado, eu oro junto com os teus filhos e filhas, não só por essa conferência, mas por todos que congregam conosco aqui, Pai, que abram os olhos espirituais, que eles possam ver a palavra profética, Deus amado, de que uma chuva de avivamento está para cair em toda a terra, para salvação, para conversão, como nós vimos o testemunho do Lilico, tua glória chegando e revelando os céus, Pai amado, e nós oramos, nos ajuda a usar os nossos dons, nossos talentos, mas invade com a tua glória, envia os teus anjos para este lugar, envia fogo de avivamento de glória, eu peço que a tua unção venha dominar esse auditório, Pai, aonde nós estamos reunidos, nós nos reunimos no nome do teu Filho Jesus, a quem honramos, a quem exaltamos, a quem glorificamos e damos graças por Jesus, por tudo feito naquela cruz, Pai, e juntos nós oramos por este mover do Espírito, por essa chuva de avivamento, por essa palavra de profecia, Pai amado. Oramos nesse Conversas da Vida hoje aqui, Deus amado, para que haja abundantemente o mover do teu Espírito. Assim oramos e abençoamos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, aleluia, glórias sejam dadas ao Deus Todo-Poderoso. Como é bom estar nesse momento de oração com você. Então, fique ligado. A primeira coisa, então, é essa palavra profética que Deus está nos dando. Segundo, orar na linguagem sobrenatural. Se você não ora nesse dom que eu acabei orando aqui agora, emocionado com Deus, que você possa pedir esse dom para fluir na sua vida. Deus falou para a nossa igreja, para nós orarmos na linguagem sobrenatural, que ia ampliar o mover dele de maneira acelerada. Então, você quer ampliar o mover de Deus na sua vida? Se você já é batizado com o Espírito Santo que ora em línguas, comece a reservar momentos para orar em línguas. Porque isso vai trazer uma edificação para a sua vida e você, ao se congregar conosco, vai liberar esta unção. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, ou se você ainda não tem o dom de orar em outras línguas na sua vida, comece a pedir como algo mais importante que você tem. Outro dia o irmão me perguntou assim, falou assim: pastor, o apóstolo Paulo não orava em língua, porque ele falou, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada me aprofitaria. Não, eu falei para ele, não é isso que a Bíblia fala não.
Ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, não aproveita. E é verdade, o amor é a coisa mais importante. Deus é amor. Tudo que Deus faz nos salva, nos transforma para liberar o que Ele é, o amor dele fluindo pelas vidas, pelos corações. E quando você usa os seus dons, seus talentos para pregar o Evangelho, usa aquela capacidade que você tem de conversa, de compartilhar, tudo isso é o amor de Deus fluindo, indo no hospital, indo fazer a visita a um membro da nossa igreja que se afastou, que se distanciou. Você pode ser usado por Deus, talvez você não possa ir. Você sabia que nós temos a conexão itinerante? Você percebeu que alguém está com dificuldade, alguém está fora da comunhão por lutas, por fraquezas, por enfermidade? Fala conosco, manda no telefone e aí nós vamos até lá onde estão essas pessoas e vamos visitá-la. Ou se você pessoalmente pode fazer essa visita, é isso, o amor é o mais importante. Então o apóstolo Paulo fala, não adianta nada eu orar em línguas se eu não tiver amor. Não adianta nada eu profetizar se eu não tiver amor. Não adianta nada eu ter todos os dons se eu não tiver amor. Mas não que Paulo não orasse em línguas. Olha o que ele fala. Ele fala que a igreja em Corinto estava orando em língua de maneira desordenada. Parecia um hospício, sem ordem nas coisas. E ele então põe ordem no culto. E ele disse, não adianta ficar orando em línguas se não houver um intérprete. O significado daquela oração toda. Porque senão as pessoas pensam que você está maluco. Olha, chega uma pessoa que não é convertida, entra aqui, orando em língua, estou orando em língua, o tempo inteiro. Ele falou, não, isso aí é desequilíbrio. O que ele fala? Faça-se tudo com ordem, com decência. E aí, o que ele diz? Fale em 2 ou 3 e que haja intérprete. Ah, então, pastor, se não houver um intérprete, a interpretação pode ser, olha, Deus nos trouxe um mover para orarmos na linguagem sobrenatural. Vamos todos orar. O mais analfabeto e o filósofo doctor que estiver aqui conosco, mais culto em termos das ciências desta terra, vai entender o que está fazendo. Olha, eles estão orando em línguas, eu não sei o que é isso, mas eles estão fazendo, a gente dá direção. Não é ficar entregue às emoções. Isso que ele fala, o culto tem que ser racional. Mas olha o que ele diz. Eu falo língua mais do que todos vocês juntos. Não é que eu falo outras linguagens de outros países, não. É claro aquilo, está escrito em 1 Coríntios 14, que quem fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, e ninguém o entende. Então, tire essa loucura que algumas pessoas, teólogos, crentes, pastores, que não tiveram experiência, que simplesmente rasgam a interpretação das Escrituras Sagradas, porque é tão claro isso, 2 e 2, 4. A pessoa pode até dizer, eu até aceito dizer, não, os dons não são mais para hoje. Não com base nas Escrituras Sagradas, com base no pensamento deles, que a Bíblia fala que é para vós, para vossos filhos e para todos quantos Deus chamar, ou seja, todas as pessoas que foram chamadas até o final. Então, essa ideia que os dons cessaram lá atrás não encontra base nas Escrituras Sagradas, anda base na mente dele, na falta de experiência dele. Eles querem, no ego crescido, no orgulho, querem converter tudo às experiências dele. Alguns dizem que os dons já cessaram. A Bíblia fala, esses dons, eles estão orando em línguas, para quem? É para vós, para vossos filhos e para todos quantos Deus chamar até o final. Então, por favor, você que está aqui, que não tem a experiência, não diga só porque você não tem a experiência, isso acabou. Não, comece a buscar a experiência, comece a querer ter fome e sede daquilo que a Bíblia diz. E a oração em línguas é a mesma coisa. A oração em línguas não é a linguagem de outras nações. Deus até pode trazer experiências, como já trouxe, de alguém falar numa linguagem sobrenatural e o outro interpretar e o outro se converter. Mas essas linguagens é para edificação pessoal. Diz que quem ora em língua edifica-se a si mesmo. Não serve para ninguém. Olha bem o que a Bíblia fala. Leia 1 Coríntios 14 e diz que eu estou errado. Agora, crer em teólogos, pastores, crentes, ímpios ou qualquer outra pessoa que pega essas escrituras aqui para distorcer a verdade, aí é negar o que está escrito. O céu e a terra vão passar, mas a palavra inspirada por Deus permanece para sempre. É fundamental orarmos em línguas estranhas, é fundamental intercedermos, porque isso é a vontade de Deus, profética para esta igreja, para as nossas vidas nesses dias, porque algo sobrenatural vai acontecer. Deus vai começar a se mover. E como é bom ver Deus se movendo no sobrenatural, na verdade, eu vou mostrar para você aqui um pouquinho só mais esse testemunho que eu já apresentei na igreja. Eu achei ele fantástico. Vamos ver esse testemunho dessa nossa amada irmã. A chuva vem, eu já posso sentir. A chuva vem.
outubro de 2019 eu adoeci. E foi muito, assim, assustador, porque foi do nada. E quando eu fui tomar banho, eu tirei a roupa e eu assustei, porque eu tava cheia de hematomas. Parecia que eu tinha sido atropelada. E nessa hora, minha mãe se desesperou. Ela falou assim, filha, vai pro hospital agora. E eu fui pro hospital. E aí, quando eu fui mostrar pro médico os hematomas já tinham se quadruplicado. E eles nasciam hematomas na frente dos médicos. E o médico nunca tinha visto aquilo. E aí ele, só um minuto que eu vou chamar outro médico. E aí veio esse médico, ele, só um minuto que eu vou chamar outro médico. E começou a chamar um, outro, até que já tinham vindo 15 médicos. E nenhum dos médicos sabiam o que eu tinha. E a gente começou a procurar os melhores médicos que a gente podia. E eu fazia exames, tinha um dia que eu fazia 75 exames. E nada, ninguém sabia o que eu tinha. E tipo, a gente já tinha procurado os melhores médicos do Brasil. E você sentar na frente de um dos melhores. E ele falou assim, olha, tem coisas que a medicina não é capaz de explicar. Tem doenças que a gente não entende. E o que a gente entendeu, a gente fez os exames mais tops, os mais avançados. E tudo consta como inconclusivo. Tem doenças que a medicina ainda não sabe que existe. E a gente não consegue explicar o que a filha de vocês tem. E aí a gente entrou no carro para voltar para Belo Horizonte, para procurar outro médico, hospital ou qualquer coisa do tipo. E nisso que a gente foi voltar, o Senhor me deu uma visão. E nessa visão eu via o meu irmão pequenininho no consultório de um médico. E eu via o meu irmão entrando lá, meu pai e minha mãe, e a conversa acontecendo, e eu lia na porta o nome desse médico, Dr. Bernardo Gontijo. E de repente eu acordei da visão e o Espírito Santo falou assim comigo, você tem que ir nesse médico. E quando eu cheguei lá, ele é um médico de doenças raras. E só que nesse tempo, com tudo isso acontecendo, eu já decidi que eu ia voltar a viver normal, entendeu? Bem doida, né? E eu tomei essa decisão. Falei, eu vou voltar a fazer o que Deus me mandou fazer. Eu vou servir. Eu tô doente, mas Deus continua curando. Eu tô com problema, mas Deus resolve os problemas. Porque não tem cura, Deus tem milagre. Com isso tudo, eu apresentei e ministrei e preguei o Congresso Moças Diante do Trono. Profetizei cura para muitas jovens. Orei por muitas jovens, porque eu entendo que não é porque eu tô doente que Deus não é um Deus que cura. Deus é independente como eu esteja. Ele sempre é. E nesse processo todo, eu recebi uma ligação de uma pastora de Manaus, de uma agenda que estava marcada, né, antes de eu adoecer. E ela falou assim, oi Lu, tudo bem? Eu tô ligando pra... Aí eu pensei, né, cancelar, Covid. Ela falou assim, pra confirmar. E aí eu tava pronta pra falar com ela, né, pastora? Infelizmente eu não vou poder ir e tudo. E aí quando eu fui falar com ela, o Espírito Santo falou assim comigo, você vai. E quando eu cheguei, essa é a parte mais linda. Quando eu cheguei, tinha uma salinha, sala pastoral, assim, né? O pessoal chama de sala VIP, mas eu não gosto desse termo. Aí tinha a sala ali e quando eu entrei, tinha um cara tomando soro na veia. O que eu achei que era soro na veia. E uma enfermeira. E eu falei assim, o senhor passou mal? E esse cara virou e falou assim, não, eu não passei mal, não. Eu tô fazendo minha última sessão de quimioterapia. Falei, quê? Ele falou assim, eu não quis deixar de vir. E eu tenho um câncer terminal. Eu tenho um câncer de 11 centímetros. E eu vim pra cá e eu tô fazendo minha última sessão de quimio. E quando ele falou isso, eu esqueci que eu tava doente. E eu saí correndo, eu ajoelhei nos pés dele e eu comecei a orar. E eu orava e eu falava, Senhor, cura a vida desse homem, Deus, cura a vida desse homem. O Senhor morreu na cruz pelas nossas dores e enfermidades também, Senhor, cura a vida dele. Eu orava por ele e de repente a pastora encostou em mim e ela falou assim, Lu, sua banda já tá lá em cima, os meninos já estão tocando. Eu saí correndo, eu falei assim, você tá curado, você crê? Aí ele, amém. E eu saí correndo e fui ministrar. E quase 99,9% dos congressos eu faço o louvor e a pregação, mas nesse era só o louvor. E aí eu falei assim, eu ministrei, foi um poder, assim, poucas vezes eu senti esse poder do Senhor nessa ministração. Eu acho que literalmente, né, era entre vida e morte ali. E quando terminou a minha ministração, eles falam, com vocês o pastor da noite. E entra o cara.
ele vira e fala assim, ó, tem 11 anos que eu luto contra o câncer e eu já tô no estágio terminal, mas enquanto eu viver eu vou fazer o que Deus me chamou pra fazer. E ele começou a pregar e eu lembro que eu falei, nossa, 11 anos que as pessoas oram por ele, quem sou eu? E saímos de lá, eu voltei, né, pro lugar onde eu tava e quando eu fui tomar banho, assim como no começo desse testemunho, eu tirei a roupa e eu não tinha mais nenhum hematoma. Enquanto eu orava para que outra pessoa fosse curada, Deus me curou. E o mais lindo, pastor, é que quando eu voltei, eu liguei pro meu médico, eu falei assim, doutor, eu fui curada. E ele falou assim, olha, não tem como, você tá tomando seus antidepressivos? Ele tinha me dado pra eu entender a situação. Eu falei, não tô, porque eu não tô precisando disso. Eu falei assim, eu fui curada. Ele falou, não tem jeito de você ter sido curada, isso é uma doença que não tem cura. Eu falei, quando eu voltar, você vai me ver, eu fui curada. E quando eu voltei, ele e os 15 médicos atestaram que eu fui a primeira pessoa a ser curada dessa doença. E pra finalizar, nesse dia que eu recebi o atestado de cura e eu recebo um WhatsApp. E esse WhatsApp falava assim, oi Lu, tudo bem? É o pastor que ministrou com você em Manaus. A pastora Luciana, que era a pastora que nos convidou, me passou seu número e eu queria que você visse esse documento que eu tô te mandando. E quando eu abri o documento, falava assim, e nenhuma célula cancerígena se encontra mais presente. Meu! Esse é o nosso Deus. Gente, olha... Que coisa preciosa, né? Como Deus é lindo, é isso. Você quer ver Deus se movendo dessa maneira profética? Então participe conosco deste momento de oração, de intercessão. Vamos fazer a obra de Deus juntos. Vamos pregar o Evangelho às pessoas. Vamos anunciar que Jesus, o Senhor, sirva no teu dom, no teu chamado. Não fique limitando. Veja, irmã, eu tenho um problema, eu tenho dificuldade. Eu não vou servir a Deus. Olha, nesses anos todos, como eu disse, eu nunca faltei um culto. E como eu tenho experiências com Deus com isso. Eu não ficava em casa, eu me reunia com a igreja. Eu digo, Deus não... As pessoas me perguntam, pastor, como é que você foi chamado? Eu falei, eu não fui chamado, eu fui achado. Deus me achou. E é tão maravilhoso, meu querido, esses anos todos na igreja, quantas coisas eu tenho, como eu sou edificado, como eu sou abençoado. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para você e eu quero, nessa Conversas da Vida, realmente salgar você, despertar uma fome, uma sede para você fazer a obra de Deus, para você usar o que você tem. E nós temos no Seja Um, seja um discípulo, faça um discípulo, procure alguém que você vai ajudar, que você vai cooperar. Não fique esperando que a igreja faça por você. Você vem para a igreja para servir, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Não chegue para a igreja perguntando o que essa igreja pode fazer por mim. Não, eu estou aqui, o que eu posso fazer por ela? Eu estou aqui para servir. Nós temos um cadastrinho que nós pedimos para preencher. Preencha esse cadastro conosco, diz os seus dons, os seus talentos, aquilo que Deus tem para você, porque nós estamos despertando a igreja nessa direção. Olha, meus queridos, que coisa maravilhosa, né? Vamos ter que encerrar este nosso momento, depois de todos esses testemunhos e experiências, e convidar você para que a graça de Deus possa realmente te encher e você possa buscá-la cada vez mais. Estamos aqui nesse cenário maravilhoso. Lembrando então, encerrando aqui os nossos Conversas da Vida, já chegando no nosso finalzinho, né? De que, sem dúvida nenhuma, hoje, 7h30 da noite, não perca mais uma conferência do Celebrando a Recuperação. Quero orar por você e com você hoje. Pai amado, eu estendo as mãos e oro abençoando em nome de Jesus, para que filhos e filhas que estão conectados conosco nesta hora, possa ter esse despertamento, Pai amado, de fazer parte da tua agenda, de fazer parte, de orar por essa profecia, Deus, dessa chuva de conversão, e que nós possamos sair pregando o Evangelho a toda criatura, Pai amado, que nós possamos usar os nossos dons e talentos para a igreja na edificação do corpo de Cristo, que possamos ser usados por Ti, Pai amado, e queremos ver o Teu mover acontecendo de maneira soberana e sobrenatural. Por isso oramos e abençoamos aqui, junto desta fonte, deste cenário, Pai amado, que expressa a verdadeira fonte, que é a Tua presença. Aqui temos só uma metáfora, mas quem bebe da Tua água não precisa de outra água. Eu não preciso de respostas mais. Jesus é a minha resposta, é o meu caminho, é a minha vida. Leva o Teu povo à oração sobrenatural, batiza com o Espírito Santo, Pai, traz o fogo da Tua glória sobre toda a nossa casa, sobre toda a nossa igreja, e assim nós oramos e abençoamos Teu povo através do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oh, glória a Deus. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Bom demais ter você conectado conosco, mas espera lá, não desconecta não.
nós vamos terminar cantando essa canção. Junto ao poço estava eu. Termine esta canção e nós oramos por a conferência, para que Deus possa abençoar. E se Deus quiser viver, vamos fazer a transmissão ao vivo para você. Mande o link. Olha, outra coisa importante aqui, olha. Quando nós mandamos aquele link nosso, mande o link para uma outra pessoa. Vá lá no nosso canal. Se você curtir as nossas transmissões, o YouTube entende que aquilo é relevante e ele manda para outras pessoas. Olha só, é uma maneira da gente evangelizar curtindo, entendeu? Sacou qual é? Vai lá e curte para que haja essa distribuição desta nossa pregação, desses nossos encontros de louvor e adoração. Coisa preciosa demais estar com você, que Deus possa abençoar seu coração. Eu estou me despedindo, mas vamos ter agora esta canção de adoração. Eu quero beber da sua fonte, que a presença de Deus cresça na sua vida. Deus te abençoe rica e abundantemente e até o próximo Conversas da Vida, se Deus quiser viver. Um beijo no teu coração. Junto à fonte estava eu. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim.
a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és da alegria a certeza, amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos.